Oi, eu sou a Chelly e eu vou ler uma creepypasta do Reddit Arquivo 404. O autor dessa creepypasta chama Primogênito de Atlas. O nome da creepypasta é Eu Acho que Tem Algo de Errado com Meu Irmão. Nossos pais morreram semana passada. Então, supostamente vai ter mais partes. Essa é a única parte que eu achei. Vamos ler junto comigo. Eu nem sei como começar. Digamos que a situação não está nada bem para mim. Meu nome é Marco, promissor acadêmico de Direito do 4º ano da faculdade. Você não me conhece, e eu não te conheço, mas eu me sinto como se estivesse ficando louco, como se nada parecesse ser real. Acho que colocar esses pensamentos no papel, ou no caso, na tela, talvez me ajude a processar um pouco o que tem acontecido. Eu tenho um irmão, Lúcio. Nós somos gêmeos, mas não idênticos. Na verdade, a gente é até bem que diferente. Passamos a vida toda juntos, praticamente colados. Eu amo meu irmão, não posso deixar de dizer isso. Ninguém mais seria capaz de entender o que ele significa para mim. Apesar de termos a mesma idade, o Lu basicamente age como se fosse meu irmão mais velho. Eu nunca reclamei, ele sempre se colocou na frente de qualquer coisa que pudesse me machucar. Sempre me protegeu de tudo. Infelizmente, tem coisas das quais ele jamais seria capaz de me proteger. Nós moramos numa cidade bem pequena, próxima do litoral de Santa Maria. Mata fechada, fica bem no meio da região do Vale da Ribanceira, a cerca de 30 quilômetros de distância de Averbação, a maior cidade da nossa região e a mais ou menos o dobro dessa distância de Península Larga, a cidade com a praia mais próxima. Averbação é uma pseudo-capital para nós do Vale. É a única cidade da região com uma universidade. Em geral, todo mundo que passa do ensino médio por aqui, mas não consegue passar no vestibular de uma universidade pública, acaba cursando o ensino superior lá, pela conveniência. Não é muito difícil de entrar. Sempre tem vaga para quem paga mensalidade. Para nós valia a pena. Só 40 minutos de ônibus para ir e depois do final das aulas nossos pais iam nos buscar de carro. Lúcio também está no mesmo curso que eu. Como ele sempre gostou de ficar perto de mim, no minuto em que decidi que queria cursar direito, ele decidiu que também queria. Isso pode até parecer estranho para outras pessoas, mas para mim nunca fez a menor diferença. Nós sempre dividimos interesses, e sendo sincero, ele também era bem melhor nos quesitos acadêmicos. Pense em alguém inteligente, eu garanto, não chega nem perto do que ele é capaz. O Lu consegue ler um livro uma única vez e decorar a posição de cada miserável vírgula. Eu lembro que quando éramos mais novos e eu acordava no meio da noite assustado por causa de algum pesadelo, eu acordava ele e pedia para ele contar alguma história para me acalmar. Ele nem precisava acender as luzes e pegar o livro. Ele lia de cabeça, sem esforço nenhum, enquanto fazia cafuné em mim até eu dormir. Nossa família sempre incentivou o hábito da leitura nele. Em todos os nossos aniversários, os presentes dele eram livros cada vez mais avançados. Eu ficava maravilhado com a facilidade dele de entender coisas que, aos meus olhos, pareciam complexas demais. Quando chegou a hora de decidirmos se faríamos faculdade, eu tinha certeza de que ele conseguiria passar em uma federal, enquanto eu teria a sorte de passar na Unesquina mais furreca possível. Para a surpresa de todos, ele nem tentou prestar o vestibular. Quando as pessoas perguntavam para ele por que ele nem se dava o esforço, ele simplesmente respondia: Eu não quero ficar longe do meu irmão. Só Deus, se é que ele existe, e eu sabemos a decepção na cara dele quando Lúcio descobriu, no primeiro dia de aula, que ficaríamos em turmas diferentes. E, independente de todas as tentativas dele, a coordenação do curso não atendeu os inúmeros pedidos para a mudança de turma que ele fez, já que ficar em uma turma diversa da do seu irmão não é uma justificativa suficiente para a mudança de turmas. Ele sempre olhou torto para a diretora do setor depois disso. Peço perdão se eu não estou fazendo sentido ou chegando ao X da questão rápido bastante. A minha cabeça está uma loucura ultimamente. É melhor eu já ir direto ao que importa. Semana passada, nossos pais foram nos buscar. Estava indo tudo normal. Nossa mãe estava dirigindo, nosso pai estava no banco passageiro ao lado dela e os dois estavam conversando sobre o dia deles, planejando uma viagem para comemorar o 25º aniversário de casamento, debatendo se era finalmente hora da família fazer a primeira viagem internacional. Era noite, mas a estrada estava relativamente bem iluminada. Lúcio e eu estávamos no banco traseiro. Eu me lembro distintamente que ele estava reclamando para mim que o professor de direito tributário tinha corrigido a prova dele de maneira errada, e não entendia de maneira alguma que, de acordo com o entendimento de algum autor que eu nem me lembro, a resposta dele estava certa.
Lembro que eu dei risada, perguntando por que ele estava se importando tanto com só uma resposta que valia meio ponto, quando ele tinha gabaritado o restante da prova. Lembro que vi os olhos dele se virarem por um segundo e uma expressão em branco tomou seu rosto antes de se converter em pânico. Depois disso, o interior do carro ficou mais claro por um instante. Lúcio soltou seu cinto de segurança e se jogou em cima de mim. Teve um barulho horroroso. O carro rodopiou por alguns momentos e então parou. Eu bati minha cabeça bem forte e apaguei. Quando eu acordei, eu estava deitada em uma maca, dentro de uma ambulância parada. Tinha um cheiro horrível no ar e eu não conseguia manter meus olhos abertos devido à luz forte em cima de mim. Minha cabeça doía muito, mas eu não sentia nada muito fora do normal. De fora, eu ouvi o barulho de sirenes e por entre meus olhos semicerrados, conseguia ver vislumbres de luz vermelha e azul. Pensei por um instante que eu estava sozinho, mas rapidamente consegui escutar o som de passos apressados se aproximando de mim. Lúcio praticamente se jogou em cima da maca, segurando meu rosto e cobrindo um pouco da luz, permitindo que eu olhasse nos olhos dele. Marco, você tá bem, que bom. O rosto dele parecia calmo, assim como sua voz, então eu consegui relaxar por um instante. Fiz um movimento para ele se afastar um pouco e me levantei, apesar dos protestos dele. Senti algo molhado escorrer por cima da minha sobrancelha, e quase que no mesmo instante, meu irmão pegou um pedaço de gaze e pressionou contra minha testa. Por favor, não fica bravo comigo. Eu tentei, eu prometo, mas você ainda se machucou um pouco. Não é nada demais. Você bateu a cabeça meio forte e... Porra, desculpa. Calma, Lu, eu não tô bravo, tá tudo bem. Eu disse, tentando tomar a gaze das mãos dele para que eu mesmo pudesse pressionar contra o ferimento. Mas ele simplesmente não largava de jeito nenhum. Lu, o que aconteceu? Eu não consigo me lembrar. Perguntei para ele, apertando os dentes ao perceber que uma dor corria como um choque pela minha cabeça ao tentar falar. Devo ter batido a cabeça bem forte mesmo, pensei. Eu estou com uma concussão? Foi meu pensamento seguinte. Foi um caminhoneiro filho da puta. A polícia acha que ele deve ter dormido no volante e daí bateu na gente. O carro saiu da estrada e... Merda, você podia ter se machucado tanto. Eu quase não tive tempo de te proteger, ele disse. Tinha mais um pouco de preocupação na voz dele. Abri e arregalei meus olhos instantaneamente ao ouvir isso, sentindo um imediato arrependimento por causa daquela maldita luz branca. Fechei meus olhos um pouco mais. Segurei forte nos ombros dele, minha voz subindo junto com meu medo e apreensão. Lúcio, e a mãe? O pai? Cadê eles? Eles estão bem? Por que eles não estão aqui com você? O rosto de Lúcio era indecifrável, como se não soubesse o que dizer, como se as engrenagens do cérebro dele estivessem travadas e não conseguissem girar, mesmo comigo falando mais alto e tentando chacoalhar ele. Com aquela mesma expressão, ele abriu os olhos e começou a tentar falar. Ele não precisou terminar a frase. Eu não consigo recordar de tudo que veio depois. A minha voz deve ter chamado a atenção dos paramédicos, que vieram rapidamente até mim. Depois de conseguirem me segurar e deitar de volta na maca, eles disseram algo que eu não imaginava que iria ouvir naquele dia. Meus pais morreram. Eles fizeram o possível, mas não conseguiram chegar a tempo. Eles explicaram sobre o acidente enquanto eu ouvia apático. Até terminarem de falar, a ficha ainda não tinha caído para mim. Mas no momento em que eles disseram que sentiam muito por nossa perda, eu desabei. Chorei no mesmo instante. A dor da perda, misturada com a enxaqueca que tinha se apossado no meu cérebro, se fundiram em uma só. Lágrimas escorreram constantemente dos meus olhos, enquanto minha garganta ardia pelas lamentações que eu desesperadamente cuspia. Meu irmão, por sua vez, aguentou por mais alguns segundos antes de começar a chorar também, deitando a testa no meu ombro e choramingando enquanto tentava me consolar. Ele implorava para que eu parasse de chorar, usando uma de suas mãos para fazer movimentos vagarosos pelo meu cabelo, enquanto o outro braço envolvia meu corpo em um abraço. Eu não conseguia parar. Se eu parasse, estaria admitindo que aquilo era real, e isso simplesmente era impossível. Eu juro que consegui ver, por meus olhos marejados, que até os paramédicos estavam com lágrimas em seus olhos. Lúcio não parava de pedir desculpa. Quando a polícia nos deixou em casa, eu já tinha parado de chorar há algum tempo e só conseguia sentir que meu mundo estava desabando. Lúcio era o mais forte de nós dois. Ele tinha se recomposto muito mais rápido do que eu, e ele me ajudou a entrar em casa. Confesso que não tive nem forças para tomar banho. Apenas desabei na cama e me encolhi. Passei quase 2 horas me revirando, mas o sono não tomava conta de mim. Levantei da cama e andei até o quarto de Lúcio. Bati na porta de leve e chamei pelo seu nome. Minha voz estava fraca, mal escapando da minha boca. Ele abriu a porta segundos depois. Eu não me surpreendi ao ver que ele também não tinha conseguido dormir.
Ele me recebeu de braços abertos e eu o abracei. Não precisávamos trocar palavras. Era exatamente como quando éramos crianças. Ele nos deitou na cama dele, com seus braços ainda me envolvendo. Somente então consegui dormir. Quando acordei no dia seguinte, Lúcio ainda estava me abraçando acordado. Seus olhos estavam emoldurados por leves olheiras. Percebi que ele não tinha dormido a noite inteira, preocupado demais em cuidar de mim e garantir que eu dormisse. O velório e o enterro foram naquele mesmo dia. Eu não esperava que muitas pessoas fossem aparecer, mas foi uma surpresa agradável ver vários membros da igreja de nossos pais. Meus pais eram evangélicos, mas não eram fundamentalistas loucos como muitos de nossa cidade. Para eles, era apenas uma religião, algo para trazer paz de espírito, não para se encher de preocupações. Eles nunca se incomodaram quando o Lúcio começou a pintar as unhas de preto ou a ter um estilo, digamos que, nada cristão. Nenhum de nós se importava com religião. Pessoalmente, o ditado popular de "não acredito, mas também não duvido" é uma boa descrição para minha fé. Tenho algumas superstições bobas. Jamais passarei por debaixo de uma escada ou abrirei um guarda-chuva se não estiver chovendo. Bem como já paguei por algumas leituras de tarô que foram até bem precisas. Lúcio é um pouco mais direto ao ponto e já declarou desde os 10 anos de idade que era ateu. Devido ao nosso comportamento, já tivemos alguns olhares de julgamentos lançados em nossa direção ao sair de casa, mas nunca nos importamos. Pelo menos naquele dia, parecia que não passaríamos por nenhuma situação verdadeiramente desagradável, tirando o fato de que estávamos no velório de nossos pais. Durante a cerimônia, eu tive alguns momentos em que minhas emoções foram mais fortes e cheguei a chorar um pouco, mas para minha própria surpresa, não fiquei inconsolável como no dia anterior. Para falar a verdade, eu genuinamente me senti mal por não estar mais triste. Questionei a mim mesmo. Seus pais morreram ontem e você tem a cara de pau de não estar se esvaindo em choros na última vez que você vai ver eles? Você deve ser um monstro. Por mais que eu ainda não me sentisse bem, era como se uma patinha implacável tivesse tomado o controle de mim pela maior parte do dia, desde o momento em que acordei. Enquanto estávamos sentados na cadeira de plástico da pequena capela do cemitério municipal, escutando o pastor da igreja fazer orações pelas almas de nossos pais, eu olhava para Lúcio, tentando decifrar seu semblante. Meu irmão tinha uma expressão que, por falta de palavra melhor, consigo descrever apenas como vazia. Nenhuma lágrima escapou de seus olhos durante toda a manhã. Ele cumprimentou educadamente os irmãos da igreja, que ofereceram suas condolências a nós, e permaneceu quieto por todo o rito. Quando foi o momento de nos despedirmos das pessoas que nos trouxeram ao mundo, parecia que ele não sabia o que fazer. Sendo justo, eu também não sabia. Nós nunca tínhamos lidado com o falecimento na família durante nossos 22 anos de vida. No fim das contas, eu apenas pude olhar para os rostos de minha mãe e meu pai, pálidos e congelados em uma expressão serena, e desejar que eles não tivessem sofrido muito, e que agora estivessem em um lugar melhor. Dei um beijo no rosto de cada um deles e disse que os amava. Meu irmão fez o mesmo gesto. Apesar de não ter ocorrido nenhum incidente durante o velório, enquanto os caixões eram lentamente baixados para a terra, onde Juliana e Fernando dos Santos Monteiro permaneceram em seu descanso eterno, eu não pude deixar de ouvir um comentário paralelo, feito em uma voz baixa. Isso é uma falta de respeito. Os meninos nem parecem se importar com o que aconteceu com seus pais. O senhor Vicente sempre conseguia ser inconveniente. Aquele homem era a definição perfeita de fundamentalista religioso. Machista, homofóbico, era um verdadeiro milagre ele não ser racista. Seria pedir demais esperar o mínimo de decência à vida dele, mesmo em um dia como aquele. Ironicamente, seu filho único, Leandro, é gay. Como eu sei disso? Simples. Não havia nada de heterossexual em Leandro quando ele estava com a língua enfiada na minha garganta no fundo dos barzinhos da faculdade, nos intervalos das aulas. Caramba! Amigos, eu não tinha lido essa creepypasta antes, estou pega de surpresa. Leandro é um cara legal. Nós somos felizes juntos. Obviamente, não podemos ser muito abertos sobre o que sentimos um pelo outro. Não é seguro. Tanto por causa das crenças do pai dele, quanto pelo fato de metade da nossa cidade também esbanjar tais crenças. Mas nós aproveitamos o tempo que temos. Ele é um bom namorado. Leandro deu um tapa no braço do pai, olhando para ele como se estivesse prestes a afundar no chão de vergonha. Pelo amor de Deus, pai, cala essa boca. Isso lá é coisa que se fala em velório? O olhar de Leandro se encontrou com o meu por um instante,
Eu consegui ver que ele queria fazer algo pior com o pai, mas não seria uma boa ideia provocar a ira do Sr. Vicente. Dependendo do humor dele, Leandro já teria que levar uma bronca no caminho até sua casa. Aquele velho chato resmungou um pouco e parou de falar. Provavelmente deve ter pensado que aquilo realmente não seria bem visto pelos outros membros da igreja. A reputação daquele homem como um dirigente, servo do Senhor, não poderia ser maculada por um desrespeito ao luto de 2 filhos que perderam seus pais em um acidente trágico. Ainda assim, ele ainda disse um último comentário, dessa vez mais baixo, mas eu e Lúcio ainda conseguimos escutar. Sempre achei esses dois uns esquisitos, mas o Altão não me dá um sentimento bom. Parece que não sabe agir que nem gente. Naquele instante, aquela frase me irritou. Senti vontade de ir até ele e apontar na cara daquele ser humano desprezível e fazer ele passar por um vexame. Mas imediatamente após ele dizer isso, algo me fez reconsiderar. A expressão de Lúcio mudou. Seu senho franziu e seus olhos marejaram. Coloquei um braço ao redor dos ombros de meu irmão, tendo que fazer um pouco de esforço e ficar na ponta dos pés para alcançá-lo. Disse a ele que estava tudo bem e que não tinha que se importar com o que os outros dissessem, acreditando que as palavras de Vicente tinham o ofendido. Lúcio choramingava enquanto sussurrou uma pergunta para mim. Irmão, por quanto tempo pessoas normais ficam tristes depois que seus pais morrem? Admito que não soube responder na hora. A pergunta me pegou desprevenido. Não lembro ao certo o que respondi. Provavelmente alguma coisa genérica sobre como o luto é diferente para cada pessoa e que nós teríamos nosso próprio tempo. Chorei junto dele. Cerca de 5 minutos depois, ele secou os olhos com a manga da blusa e não chorou mais pelo resto do dia. Nem até hoje. Hoje faz exatamente uma semana desde o velório. Lúcio não está em casa. Como ele é o que está em melhor condição entre nós dois, ele está lidando com toda a burocracia e conversando com os advogados para ajustar todas as questões sobre a nossa casa e preparando tudo para ingressarmos com o processo de inventário de nossos pais. Aqui sozinho e pensando melhor, percebo que Vicente fez algo que nunca ninguém tinha feito antes. Ele fez eu questionar meu irmão. Aquela frase, uma única frase, tem me deixado com uma pulga atrás da orelha desde então. Parece que não sabe agir que nem gente. Voltando atrás, eu nunca parei para pensar sobre o comportamento de Lúcio. Talvez eu esteja sendo louco e realmente espero que sim. Que seja só uma neura ou um pensamento intrusivo meu. Mas no fundo, há uma voz que sussurra na minha mente, que me faz questionar os eventos dos últimos dias e até da nossa infância. Meu irmão sempre foi desse jeito, meio apático, mas eu nunca questionei. Ele tem sentimentos, isso é óbvio. Meu irmão me ama e eu amo meu irmão. Eu confio nele. Ele sempre quer o meu melhor e quer que eu me sinta bem. Então, por que, sempre que fecho meus olhos para dormir, eu retorno para aquele momento quando perguntei a ele sobre o que havia acontecido com nossos pais? Por que eu não consigo esquecer daquela expressão vazia? Ele já sabia que nossos pais tinham morrido. Os paramédicos me disseram que ele estava lidando muito bem com tudo até o momento em que acordei. Por que ele congelou, igual um cervo olhando para os faróis de um carro, prestes a ser atropelado, quando perguntei aquilo para ele? Por que não consigo me lembrar de uma única vez em que Lúcio chorou antes de mim? Eu estou confusa e tentando processar tudo isso. Sinto que não posso falar disso com ninguém, muito menos com o Lu. Pela primeira vez na vida, meu irmão não pode me proteger de alguma coisa, e é porque ele está me deixando preocupado. Eu só tenho certeza de uma coisa. Tem algo de errado com meu irmão e eu estou com medo. No meio da história eu só pensei assim, tem algum diagnóstico aí? Mas assim, parando para pensar, eu achei muito estranho que o Lúcio percebeu antes de todo mundo que o caminhão ia bater no carro, né? E ele conseguiu soltar o cinto e salvar o irmão dele. Então, assim, algo me faz crer que ele já sabia daquilo ou que ele quis aquilo. Não sei dizer exatamente. Mas eu senti, e eu não estou falando isso de uma maneira sexual, mas eu senti uma vibe meio incestuosa. Não no sentido como se eles namorassem ou algo do tipo, mas no sentido de essa preocupação, essa posse que normalmente a gente tem com parceiros românticos, né? E parece ser uma posse que o irmão dele tem com ele. Mas assim, eu gostei dessa história, me pegou de surpresa o fato de que o Marco e o Leandro têm um caso, né? Se sair a continuação, eu trago também. Mua!